Aqui nesse vídeo, hoje, eu vou falar sobre uma solução, um guia que fará você aprender em 3 meses todos os pontos para se tornar um fisioterapeuta com olhar intervencionista, seguro e confiante de suas decisões à beira-leito e frente à equipe multiprofissional. Mesmo que você não tenha ideia por onde começar ou tenha pouca experiência em planejamento de condutas no seu dia a dia. Isso pode parecer bom demais para ser verdade. E você pode até achar que eu sou um pouquinho exagerada, mas digo isso porque recebemos relatos todos os dias de profissionais reais que compartilham experiências de vida real conosco. Olha o caso da Grace, aluna da fisiointensiva, e ela nos contou como foi para ela a experiência de encarar o Covid-19 lá na sua UTI, aplicando os conhecimentos aprendidos através desse guia de estudos. Olá, meu nome é Grace, eu sou fisioterapeuta em Cuiabá, Mato Grosso. Eu fiz pós em terapia intensiva no ano de 2012 e eu não atuava diretamente na terapia intensiva, ficava em enfermarias. Eventualmente eu ia para terapia intensiva e eu senti uma necessidade muito grande de uma atualização bastante abrangente, mais completa. Eu acabei fazendo cursos, um aqui, outro ali, e não atendi minhas necessidades. E tinha a questão também da gente já ter 2 vínculos e ter que ficar mais um final de semana distante da família seria bem ruim para mim, porque a gente já tem que trabalhar os fins de semana. E eu fui em busca disso na internet. Não tinha muita esperança de encontrar algo que realmente atendesse minhas necessidades. E aí eu encontrei a fisiointensiva. Quando eu abri a grade do curso de aperfeiçoamento em terapia intensiva, eu realmente pude ver que atendia todas as minhas necessidades, porque é um curso muito completo, que aborda todas as áreas e era justamente o que eu estava procurando. Então eu comecei a fazer esse curso e nem imaginava que diante de nós estaríamos enfrentando uma pandemia. E eu posso dizer que esse curso fez toda a diferença para esse enfrentamento. Eu estava muito mais preparada para ajudar a minha equipe com aquela correria que foi montar os protocolos e na prática clínica beira-leito, que exigia uma complexidade maior, exigia uma atualização, e o curso com certeza me ajudou nisso, me proporcionou isso. E eu sou muito grata por isso, por ter feito esse curso que fez toda a diferença na minha prática clínica. Como a Grace, eu poderia trazer muitos relatos de fisioterapeutas que adquiriram mais segurança, realização, reconhecimento após conhecerem esse guia que eu mencionei aqui. Gente, segundo a Cato, houve um aumento de 4.480% no número de vagas para contratação de fisioterapeutas respiratórios e 1.555% nas vagas para fisioterapeutas hospitalares. O que nos leva a concluir que a necessidade da presença do fisioterapeuta em ambiente hospitalar está consolidada. Mas veja só, como manter essa condição após a pandemia? A gente avançou rapidamente quando precisaram de profissionais preparados para o manejo da ventilação mecânica. Mas e quando o número de pacientes ventilados voltar ao basal? Nessa condição, fazer a diferença requer muito mais do que saber qual técnica usar. Requer entendimento sobre indicadores hospitalares. Tem a ver com números, métricas de quais resultados você agrega ao hospital fora da ventilação mecânica. Porque, gente, a ventilação mecânica, ela é uma terapia compartilhada. Ela não é só o fisioterapeuta que pode prestar essa assistência, entende? Mas, então, como mostrar, para o hospital que o trabalho do fisioterapeuta é necessário para esses pacientes pós-Covid? Que por se tratar de uma doença multissistêmica, afetará inevitavelmente a funcionalidade. Como provar que essa presença é fundamental? Que reduz números de internações. Entendem agora quando eu digo que compreender todo esse cenário
Saber como fazer e por que fazer fará com que tenhamos melhor reconhecimento, que ele vem todo o resto, salário inclusive. Então, pessoal, eu não estou mais falando de conteúdo aqui nesse vídeo. Estou falando de vida. Eu estou falando de amadurecimento profissional. E esse é o objetivo central da Fisiointensiva e desse guia que eu estou apresentando aqui. O que esse guia que eu estou falando aqui faz é organizar o conhecimento do fisioterapeuta, do aluno, em esferas. E essas esferas, ao se comunicarem, elas fazem total sentido porque elas se movimentam como uma engrenagem. E uma vez que faz sentido, o aluno ele não esquece mais. Ele passa a acreditar mais em si mesmo. Inclusive, esse foi o relato de uma outra aluna nossa, que ela diz exatamente isso. Quando se refere à forma como os professores da Fisiointensiva tornam o conteúdo mais fácil de ser entendido e tal, ela diz: ao compreender mais fácil, eu acredito mais em mim mesma. Ao final desse vídeo eu vou deixar o relato dela, é muito legal. O que fazemos aqui, gente, é ajudar você a atingir um conhecimento que poucos, infelizmente, sabem fazer. Porque é uma forma de raciocínio que a faculdade não dá. E o curso de pós, muitas vezes, deixa passar. Por isso, muitos de nós têm a sensação de ter um conhecimento raso. É aquela sensação de insegurança. É o medo, muitas vezes, de participar de uma discussão clínica à beira-leito. Ou até mesmo fugir, né, de conversas com a equipe multi. E, gente, não adianta acharmos que continuar nessa condição trará benefícios para nós, porque só vai nos deixar mais refém e menos livres para escolher e opinar como a gente conduz a nossa assistência. Eu não sei se você já faz, mas o que eu sei é que a metodologia que aplicamos nesse guia pode fazer você dar um salto, inclusive no seu atendimento. Porque quando você sabe o que procura, as respostas elas vão aparecendo, tudo faz total sentido. A forma como você vê seu paciente, o que o rodeia, afeta o tipo de pergunta que você faz e o tipo de resposta que você aceita. Isso por conta da sua percepção seletiva e do condicionamento. A sua análise do problema ela se torna diferenciada. Por isso, esse método gerou tantos bons resultados, que nem caberia aqui nesse vídeo eu colocar todos os vídeos e as mensagens que a gente recebe de profissionais que conseguiram atingir esses objetivos. A verdade, no final de tudo, gente, é que somos parecidos em diversos aspectos. No Brasil, nós temos vários Brasis e a cada um de nós tem uma experiência particular para contar. Por isso, a questão aqui não é mais conteúdo. A questão aqui é tempo versus qualidade profissional, independente da condição que você se encontra. Porque não é a sua condição que define quem você é, mas as suas decisões ao longo da vida dirão onde você pode chegar. Tudo isso que eu estou falando é sobre fisioterapia e tudo que podemos fazer com a permissão que nos foi dada pelo diploma que temos nas mãos. E para quem é aluno aqui, a permissão que será dada a você. Talvez você seja um pouco como eu, uma entusiasta dessa coisa linda que é fisioterapia. Temos atos privativos só nossos na UTI. Só nós estamos ali para planejar uma retomada de vida para aquele paciente. Funcionalidade, o poder dessa palavra, gente. Você já parou para pensar? Ser útil, ser funcional. Uma vez eu tive um paciente, ele esperava um coração, transplante cardíaco lá no INCOR. E como ele era muito alto, ele devia ter 2,10 metros, forte, não era muito fácil achar um coração para ele estava lá há muitos meses, que fosse compatível. E naquele dia ele já estava no limite, eu percebi que a gente estava chegando no limite do que a pressão positiva podia fazer por ele, o coração estava muito cansado, e trabalhar no limite das forças era o que Moisés fazia há muitos meses. Até o dia que eu estava no quarto com ele, entre uma sessão e outra de pressão positiva, a gente conversava muito sobre possibilidades que a vida nos dá, sobre vida, enfim.
E eu lembro como se fosse hoje. Eu tirei a máscara full face dele, ele estava com a boca seca, eu já tinha percebido que a respiração dele nos últimos dias já não tinha muita melhora, era pouca melhora. E naquela hora que eu tirei, 2 médicos e uma psicóloga, eles entraram pela porta e eles disseram para o Moisés que ele tinha um coração, o coração dele estava a caminho. Eu percebi que a voz dele, sempre muito falante, se calou, ficou quieto. Ficamos nós 4 ali parados, esperando ele reagir, e naquele momento, Moisés olhou para mim e disse: eu não teria conseguido sem você. Gente, eu não esperava e a minha reação foi: eu também não. Daí a enfermeira chegou, começou a preparar ele, a gente saiu dali, enfim. Eu sentei na cadeira do posto de enfermagem e eu entendi, naquele momento, qual era o meu papel. Eu precisava estar preparada para ser forte o suficiente para ajudar quem quer que fosse a chegar lá, independente do que significa para cada um chegar lá. O Moisés, ele fez o transplante, ficou bem, mas veja a força de ser fisioterapeuta. Depois daquele dia, não fazia mais sentido eu não ir para a docência e replicar aquela sensação, para que mais fisioterapeutas tivessem momentos como aquele. Eu queria tornar a fisioterapia um lugar onde fosse bom estar, ganhasse um sentido maior para impulsionar mais pessoas. E acho que ali foi plantada a semente em mim do projeto Fisio Intensiva, que hoje reúne mais de 5.000 alunos concluídos só do curso de aperfeiçoamento, fora a comunidade de membros e fisioterapeutas que nos seguem na rede social. Ao todo, nesses 7 anos, quase 8 na verdade, já foram mais de 25.000 fisioterapeutas que passaram em algum momento pela Fisio Intensiva. E agora, eu estou dividindo isso com você porque eu quero ajudar o maior número de fisioterapeutas a encontrar ferramentas que otimizem o seu dia a dia. Ferramentas que façam sentido para ele. Eu quero que o fisioterapeuta dentro da UTI possa ter argumento, ter arsenal para tocar um bom combate, porque você merece isso, porque merecemos o destaque pelo que somos. E por isso eu convido você, hoje, para estar nessa comunidade de centenas, milhares de fisioterapeutas que são agentes transformadores da sua realidade, que queiram fazer a diferença, que querem, por que não, o reconhecimento pelo trabalho que se dedica. Esse é o meu propósito. E o propósito, ele é imparável. Por isso, já são 7, quase 8 anos de Fisio Intensiva, 8 turmas do aperfeiçoamento, milhares de membros no Brasil e fora dele, Chile, Equador, Bolívia, Uruguai, Angola, Portugal, ligados por esse veículo que é o online. Isso é muito sensacional. E esse guia que eu tô falando para você é justamente esse diamante lapidado. Eu tenho um baita orgulho desse programa, de tudo que ele significa para cada um dos nossos alunos. São realmente muitas mensagens que a gente recebe. Alunos que passam em prova de residência, alunos que passam em concurso público super concorrido, alunos que redescobrem como é incrível ser fisioterapeuta. Porque ao entender quais as ferramentas que você pode usar, você ganha confiança. E aí, gente, o céu é o limite. Porque você tem meios de pensamento científico, planejamento, sabe o que vai fazer a cada dia do seu plantão, acaba se tornando referência para aquela equipe. Olha, eu não estaria aqui falando tudo isso se realmente não acreditasse no potencial que tem um fisioterapeuta conhecedor do seu papel, armado com as ferramentas certas. E a cada ano, revisando esse conteúdo desse programa, para que ele continue sendo o melhor programa de atualização de fisioterapeuta intensivista. Para que a cada novo aluno, uma luz se acenda, um novo grande profissional se empodere. E o que eu vejo a cada turma é o aumento do número de bons profissionais surgirem. E nesse ano, o foco do curso é dar ferramentas e estratégias para torná-lo um fisioterapeuta intervencionista. Então, se você quiser fazer parte desse caminho, eu quero chamar você para fazer esse caminho acompanhado, com aulas que ensinam a caminhar do ponto A até o ponto B, com aulas nas quais os professores compartilham experiências do que fazem no dia a dia. Eu convidei especialistas de cada área para que a informação fosse refinada e extremamente prática.
quais métodos deram mais resultados, quais não fazem mais sentido continuarmos usando, e isso aí acompanhado. Gente, olha que loucura, na minha época, eu tenho 38 anos, eu acabei minha pós em 2006. Eu não tinha ninguém para ir comigo, eu e ninguém daquela época tinha isso. Não tinha essa coisa de mentor. Imagina, demoramos muito para descobrir o que podia nos ajudar e o que não era tão bom assim. E hoje, gente, como identificar um bom profissional? Gente, um bom profissional é um ponto fora da curva. É aquele cara que faz mais com menos. É aquele que, enquanto os outros estão se debatendo, ele já está lá na frente, já está planejando, executando, com olhar em outro objetivo. Ele já entendeu, ele já sabe que o custo do erro é gigante e esse cara, ele está fora da linha. Ele está em um outro lugar, ele já não pertence à esfera dos perdidos, ele é focado no resultado que quer atingir, ele sabe o que avaliar, o que fazer e já entendeu que precisa ter consistência e métrica para justificar o seu trabalho e avaliar os seus resultados. Ele sacou que tudo que for ação compartilhada não torna ele extremamente necessário. E ele foca no que vai fazer dele extremamente necessário para a equipe, paciente, para o hospital. Pode ser que você esteja pensando, pô, quero ser esse cara. E a resposta para você é que você vai chegar lá. De qualquer forma, é isso aí. Você está aqui até agora, você mostrou que é determinado, que é determinada, que vai chegar lá com certeza, mas estando conosco, você ganha em uma palavra: tempo. Isso mesmo. Pode demorar mais ou menos, porque isso é vida. E o quanto você quer estar lá logo, com foco no que faz a diferença de fato, eliminando do seu caminho o que não agrega, o que atrapalha, que não fará diferença. E isso são detalhes que ninguém te fala. E pasmem, uma condição que a pandemia nos mostrou é que os profissionais que eles não estão na média, eles não se desesperam. Sabe por quê? Porque eles conhecem o processo, eles têm estratégia de condução, eles planejam e executam dentro das melhores evidências. E quando não tem evidência, como no caso do Covid? Nesse caso, eles podem até ter receio. Mas dentro da assistência, eles manterão a segurança, porque dominam conhecimentos clássicos, como estratégia ventilatória protetora, biossegurança, uso de EPIs corretamente para reduzir o contágio, planejamento de gestão de tempo, para quando se tem um volume grande de pacientes, enfim. Eles abrirão mão de ferramentas que permitem um olhar um pouco menos aflito para tudo. Isso, gente, é tranquilidade, mesmo quando tudo for tão incerto como o que vivemos esse ano. Porque esses profissionais, eles têm nível de consciência do que fazem. Não pelo que está lá no livro apenas, mas pelo que um raciocínio clínico agrega na forma como você constrói as suas bases de assistência. Ele decidiu isso hoje, agora, na pandemia? Não. Ele decidiu ter isso lá atrás. Ele decidiu se preparar anos atrás, meses atrás. Porque uma coisa é fato. Esteja preparado, esteja preparada para o pior cenário possível. Gente, tempo é vida. É hoje o bem mais precioso. Todos lutam para ter cada dia mais. É tempo. Pergunta para um paciente no leito do hospital, paciente infartando, achando que vai morrer. O que ele fala? Putz, se eu pudesse, eu pedir alguma coisa, eu pediria mais um pouco de tempo. E é isso. Quanto tempo vai demorar para você saber o que tem que ser feito? Quanto tempo você está disposto, você está disposta a perder e a ganhar? E a decisão certa é aquela diferente das outras, porque aquelas decisões que te trouxeram até aqui não irão levar você para outro lugar. Por isso, é tão ousado, é transgressor estudar. Já pensou nisso? Transgredir o sistema é ter conhecimento. Por isso eu resolvi falar tudo isso aqui para você. Te contar sobre esse programa, falar dele ao final de uma sequência de aulas, como foi a SENAF, sobre ser fisioterapeuta intervencionista. Abrir as inscrições para o programa de aperfeiçoamento em meio a esse movimento me pareceu ter muito sentido, porque ele é uma espécie de guia para mostrar o caminho. E qual caminho? Esse,
que falamos dias atrás, que ainda será falado pela professora Lara essa semana, porque o programa ele foi pensado para ser o passo a passo do que possivelmente não te contaram, e que assim que a sua mente se abrir para essas ideias, nunca mais você vai ser igual, e isso é sensacional, é caminho das pedras mesmo, é isso. Então, em meio a tudo que disse, eu quero agora anunciar nosso diamante lapidado. Foram muitas horas de gravação, outras tantas horas de organização, para ter ao final um programa que surtisse o efeito que eu acabei de passar aqui com vocês. Um caminho que transformasse de fato o fisioterapeuta. A este guia nós demos o nome de Programa de Aperfeiçoamento Teórico de Fisioterapia em Terapia Intensiva. É a nossa obra-prima, sem dúvida. É o que eu queria ter tido lá atrás, quando eu comecei em terapia intensiva. E por isso eu apresento isso com orgulho, com paixão. Gente, eu preciso ser sincera. Ele não é para qualquer fisioterapeuta. Ele é robusto demais, ele é denso, é muito conteúdo. É um acelerador, é um caminho para quem quer sair da média, sem sombra de dúvidas. Por isso eu contei toda essa história até aqui, porque eu queria que ficassem aqui comigo apenas aqueles que estivessem se perguntando: cara, como que eu faço isso? Como que eu vou para esse lugar? Antes de falar do programa, eu quero te apresentar esse vídeo. Ele é muito especial para nós, porque é exatamente o motivo de estarmos aqui há 7, quase 8 anos. Acompanha comigo. Bom dia, pessoal, meu nome é Jefferson, sou fisioterapeuta, atuo na área hospitalar. A partir do momento em que eu tive acesso a essas aulas, muita coisa mudou, né? A segurança com o paciente é melhor, o tratamento com o paciente está ficando muito melhor, tá? Eu tenho muito ainda a aprender. O curso ele ajudou muito na questão da segurança, da atuação. Eu adquiri o curso ainda no momento da pandemia, né? Então eu tive uma segurança muito melhor no que se diz respeito à ventilação mecânica, ao manejo com equipamentos. Isso aí, espero ter contribuído. Olá, pessoal da Liga de Fisio Intensiva, meu nome é Andressa. Hoje eu vim contar um pouquinho para vocês da minha experiência com o curso de aprimoramento aqui da Liga. Hoje, depois de fazer o curso, eu vejo que eu tenho mais segurança, quando for fazer uma especialização, quando for trabalhar na área. Hoje não estou na área, mas eu sei que eu vou conseguir, eu vou ter segurança e eu vou ter mais conhecimento. Agregou muito conhecimento para mim e isso foi muito legal. Olá, tudo bem? Meu nome é Paulo Douglas, estou falando diretamente aqui de Belém do Pará. Sou fisioterapeuta formado pela Universidade Estadual daqui. E quero agradecer imensamente a equipe. Graças a esse curso, eu obtive a minha aprovação no concurso da EBSER, cujo resultado foi publicado ontem no Diário Oficial da União. Tenho certeza absoluta que esse aprimoramento me ajudou muito, tanto no ponto de vista da atuação profissional, quanto na docência. E indico a todos, tenho certeza que muitos fisioterapeutas pelo Brasil estão se beneficiando com esse curso de aprimoramento. A doutora Camila realmente conseguiu montar uma equipe extraordinária de professores e com um conteúdo perfeito. Muito obrigado mais uma vez e um grande abraço a todos. É isso. O aperfeiçoamento teórico da Fisio Intensiva é uma espécie de programa de atualização otimizada, direcionado 100% para a prática do fisioterapeuta, levando em consideração as esferas de conhecimento que interessam de fato para esse profissional, que agregam segurança, coerência nas discussões clínicas e também decisões mais assertivas e adequadas, sem tecnicismo ou automatismo do fazer sem saber porquê, que nos leva à condição de faço o que eu mando. E aí vem as condições de muitos serviços. O fisioterapeuta não tem autonomia e nem sabe o que fazer para começar a construir uma autoridade frente à equipe. Enfim, gente, eu quero falar com você sobre o que envolve então esse programa de aperfeiçoamento
e eu quero falar a partir de agora. Durante toda essa semana, passamos com você conteúdos acerca do Covid-19, né? E também falamos de estratégias para se tornar um fisioterapeuta intervencionista. E até agora passamos o máximo de conteúdo que é possível ser passado, porque realmente nós precisaremos de muitos dias, você sabe, quiçá meses para concluir todas as ferramentas e todos os conhecimentos que compõem essa condição que falamos aqui, né? De mudança do modo de pensar, da assistência do fisioterapeuta em UTI. Por isso, não temos tempo suficiente, por mais que nos esforçássemos, eu, os professores, é impossível. Ou seja, para você que quer dar um passo além nessa jornada, que vai mudar a sua carreira definitivamente, eu te convido a juntar-se aos outros milhares de fisioterapeutas que já estão nesse programa conosco. Mas Camila, o que é esse programa? O que eu vou aprender? Como eu vou fazer isso? Enfim, vamos lá. O programa de aperfeiçoamento, ele é composto por um curso principal e mais aulas complementares. Aí, além de uma tutoria para dúvidas, grupo de WhatsApp, enfim. Falando do curso, né? O curso de aperfeiçoamento, o curso principal, ele é dividido em 3 módulos. No módulo 1, chamado Introdução à Fisioterapia Intensiva, eu reuni as aulas que formam a base de tudo que o fisioterapeuta faz e precisa saber. Clínica, que engloba fisioterapia respiratória e motora. A avaliação de sistemas, voltada para o que o fisioterapeuta tem que avaliar de fato. Fisioterapia nas emergências. Prescrição clínica de exercício. Compreensão de exames complementares e métodos diagnósticos em UTI, interpretação de gasometria arterial, reabilitação do doente crítico, farmacologia voltada para fisioterapeutas e a interação das drogas, né, durante a nossa assistência. E um novo conteúdo especial que é comunicação em UTI, paciente e equipe multi. Nesse módulo 1, eu construí toda a base de conhecimento do fisioterapeuta intervencionista, porque ao sair desse módulo, o aluno estará apto a avaliar, planejar e executar a fisioterapia clínica respiratória e motora sem excesso e nem falta, eliminando da sua rotina técnicas obsoletas e agregando conhecimento atual, contemporâneo, com a melhor evidência possível da literatura. Eu costumo dizer que esse módulo é o divisor de águas para uma nova fase. Nesse módulo, o fisioterapeuta já vai construir estratégias para aplicar assim que terminar, em pacientes com as mais variadas condições. Porque esse módulo, ele passa a limpo muito do que você aprendeu e talvez até aplique e talvez já tenha até percebido que não dá resultado. Aqui você vai ganhar argumentação, consciência de como abordar o paciente e a equipe, e já vai mudar a sua postura frente ao paciente beira-leito no plantão seguinte, eu tenho certeza. Sem dúvida, esse módulo 1 é uma expansão de consciência do que pode ser feito com o paciente em cuidados paliativos. Semi-intensivos e enfermarias, por que não? Esse é o módulo 1. Módulo 2, ventilação mecânica e assistência ventilatória nas doenças. Porque uma coisa é o entendimento de ventilação mecânica, gráficos, métricas, monitorização, análise gráfica, entre outras coisas. São as estratégias para assistência ventilatória no curso da doença. Uma coisa e outra coisa. E aí nesse módulo dividimos exatamente em entendimento do funcionamento e dos ajustes desse ventilador mecânico e doenças e abordagens no paciente entubado, ou seja, estratégia ventilatória na SARA, no DPOC, no cardiopata e por aí vai. E uma terceira parte seria a monitorização na integração homem e máquina, ou seja, monitorização, análise de gráficos, o desmame. Em uma última parte, a gente fala de treinamento muscular respiratório e VNI como ferramentas de suporte e também de reabilitação do paciente que necessita ou necessitou de ventilação mecânica. Nesse módulo, gente, sem dúvida nenhuma, construímos todo o conhecimento que o profissional que maneja o ventilador
precisa saber para reduzir risco de lesão e otimizar resultado e desfecho. Porque, gente, ventilação mecânica mata e ventilação mecânica lesa, gera transtorno pós-UTI. Muitas vezes, em casos mal conduzidos na UTI, gera necessidade de suporte domiciliar por muitos anos, quiçá o resto da vida. Porque no caso de uma tráqueo, BIPAPs levado a domicílio, é um exemplo desses. A meu ver, esse é um módulo obrigatório para que médicos, fisioterapeutas e até outros membros da equipe multi, enfermeiro, fono, saibam monitorar e manejar o paciente em ventilação mecânica. Esse módulo é para isso. E ele está indicado porque ele agrega pontos chaves para essa condição de assistência com necessidades tão especiais. Ao sair desse módulo, o aluno vai ter uma overdose de conhecimento sobre ventilação mecânica e já vai poder aplicar, tornando-se um profissional com atenção diferenciada e cuidado otimizado dia a dia, porque ele entendeu exatamente do que se trata os ajustes e as estratégias que estão sendo usadas. Para mim, sem dúvida, esse aluno, ao terminar esse módulo, ganha imediatamente muito mais autoconfiança dentro da assistência ao doente crítico. Módulo 3, eu falei para vocês que tô falando do curso principal, módulo 1, módulo 2, módulo 3. Olha, eu confesso para vocês que esse é o meu módulo preferido. Por quê? Porque em poucos ou quase nenhum curso de fisioterapia intensiva, você vai encontrar na grade aulas que falem de fisioterapia aplicada em condições especiais, como paciente hepatopata, nefropata, paciente da ortopedia internado na UTI, abordagem nos pacientes com doença infecto-contagiosa, inclusive inclui aula de Covid agora esse ano, biossegurança, paciente oncológico, cuidados paliativos em UTI, tá lá, manejo do paciente cirúrgico, tórax e abdômen, cardiopata clínico cirúrgico, neurointensivismo. Gente, esse módulo ficou gigante, com muito aprendizado de cada grupo de pacientes, das particularidades de cada grupo. Sem dúvida nenhuma, eu realizei um sonho ao montar esse módulo. Porque eu passei por uma situação de trabalhar em um hospital de referência de doenças infecto-contagiosas e eu não tinha noção, cheguei lá sem noção nenhuma de evolução e condução desse paciente. Paciente imunodeprimido em ventilação mecânica, por exemplo, uma loucura. Por isso, eu fiz questão desse módulo aqui no aperfeiçoamento, com profissionais que vivem em atenção exclusiva de cada grupo desses que eu mencionei. E ao sair desse módulo, o aluno ganha a maior expansão de consciência sobre a sua capacidade de atuação que ele pode sequer imaginar. É um absurdo. Por isso ele é o meu módulo preferido, porque ele muda a forma como o fisioterapeuta se vê no cenário da atenção global ao doente de qualquer grupo na terapia intensiva. Gente, esse aqui é o curso principal, falei só dele, mas não para por aí. Eu identifiquei que tínhamos que falar alguns outros assuntos complementares a esse principal. Foi aí que eu fui agregando o que nós vamos chamar de bônus. Eles são no número de 7 bônus extras e são eles. Bônus 1, aula de oxigenoterapia. Esse bônus 1, na verdade, é uma aula que fez muito sucesso quando a gente colocou no ar, porque ela retrata de uma forma diferenciada a instituição do oxigênio. E pela forma com que o assunto é colocado, eu quis deixar então liberada aqui para vocês como aula extra para esse programa. O bônus 2 é Fisiologia do Exercício. Essa também foi uma aula que o professor Ivens traduz quais os pontos chaves e qual a importância do conhecimento da fisiologia do exercício para nós intensivistas. Essa aula completa muito a aula da professora Juliana de prescrição clínica de exercício, que tem lá no módulo 1. Esses são conteúdos que destravam muitos insights, os alunos trazem esse feedback, destravam muitos insights no fisioterapeuta, porque ele dá ferramentas muito claras para o seu planejamento do dia a dia. Muito claras, sensacional. Bônus 3, pediatria, clínica e assistência ventilatória. Esse bônus é praticamente um mini curso à parte, porque embora o curso ele tenha o foco no paciente adulto,
Você lembra que eu falei que a gente precisa estar preparado para o pior cenário? Então, o que é pior que ser chamado para cobrir um atendimento de uma criança e não ter a mínima ideia do que fazer? Por isso, eu quis deixar aqui aulas que direcionam esse olhar caso surja uma intercorrência envolvendo esse grupo de pacientes, que são os pediátricos, certo? Bônus 4, esse... Metodologia da pesquisa e leitura de artigos científicos. Gente, não dá para essa altura do campeonato não falarmos a real do que é essa história de não sei pesquisar em base de dados. Gente, não dá mais, hein? Então, para te ajudar nisso também, eu agreguei essas aulas que falam sobre pesquisa e leitura de artigos. Então vamos lá, né? Prática baseada em evidência é vida, futuro. E se você ainda não faz ideia de como mudar isso, tá aí um empurrãozão para te ajudar, beleza? Então deixei lá de suporte para você. Bônus 5, especial Covid. Bom, visto a condição que enfrentamos, eu não podia deixar de colocar aqui um setor todo voltado para a pandemia. Nesse bônus, detalhamos melhor os assuntos que discutimos aqui na Senaf, com maior riqueza de detalhes, é claro, até por conta do tempo. Bônus 6, esse é o queridinho. Inglês instrumental para leitura de artigo científico. Esse aqui, junto com metodologia científica, tinha que ir embrulhado assim, presente, porque os dois juntos, eles destravam uma das maiores barreiras para o profissional de saúde hoje se manter atualizado. Pesquisa científica em base de dados, nada intuitiva, vamos combinar, com material de referência na língua inglesa. Neste bônus, são mais de 40 vídeos nos quais são apresentadas ferramentas para entendimento do inglês instrumental e sacada para que você otimize essa condição de não saber inglês, beleza? Tudo resolvido. O bônus 7 daí é surpresa, isso mesmo. Deixei um bônus surpresa aqui, mas eu te adianto que ele vai trazer 30 ferramentas que irão deixar você mais pronto para argumentar com a sua equipe e justificar as suas condutas à beira-letra. Mas só quem estiver dentro do curso vai saber que ferramentas são essas. Além dessas aulas extras, né, que a gente chama de bônus, a gente ainda tem o grupo de alunos, que agora está no Telegram, para caber todo mundo, e a tutoria na plataforma, com os professores respondendo suas dúvidas, colocadas ali abaixo da aula, elas vão sendo respondidas na plataforma de estudo. Então, gente, recapitulando, o programa ele é composto de um curso principal, com mais de 170 videoaulas, tutoria de dúvida, 7 bônus, né, atividades complementares com conteúdos que agregam ao conhecimento principal do curso, nem sei quantas aulas que totalizam esses bônus, mais grupo de Telegram, que reúne a comunidade, os alunos, estimula a troca de experiência, enfim. Além de bônus e cursos surpresas e outras iniciativas que derem aqui na telha, porque aqui é tudo nosso. A gente vai colocando os conteúdos à medida que as ideias e as oportunidades vão aparecendo de bons bate-papos, certo? Então, em resumo, o programa ele é uma comunidade para crescimento profissional, transformação da forma como a fisioterapia é encarada. É sobre sair da solidão, sobre suas dificuldades, é sobre usar novas estratégias fora da curva para alcançar resultado diferente. Quando eu era professora, supervisora de estágio, coordenadora de pós-presencial, enfim, eu sempre identifiquei e eu ouvia os profissionais com dificuldade de entender e planejar. Eles saíam do curso com a mesma dificuldade que tinham quando entravam. Por isso, esse programa é uma verdadeira trilha de conhecimento. Mas aí, você está se perguntando nessa altura do campeonato, qual o valor disso? Vamos lá, gente. Eu costumo dizer que valor é percebido, ou seja, quanto vale você ter tranquilidade no seu plantão, de estar preparado, preparada. Estamos falando de sentimento de pertencimento, de autonomia, de segurança, de destaque profissional, de você parar com o sentimento de não saber o que está fazendo. Estamos falando da sua vida e do seu futuro profissional, certo? Isso é valor. Quanto tem custado você não ter esse conteúdo? Pois é, agora eu quero falar de investimento. E aqui eu tenho que ser sincera, não é nada barato fazer isso que fizemos, nada barato.
Porque eu não chamei qualquer professor para falar, chamei os melhores que eu tinha na mão. E por isso eu calculei aqui que para conseguirmos seguir com esse projeto, eu teria que cobrar o investimento de R$ 3.197 por 370 horas aula, de pura quebra de barreira. Esse valor a gente conseguiria deixar parcelado em 12 vezes no cartão ou à vista no boleto. E esse valor, gente, é justíssimo pelo que oferecemos, justíssimo. Mas agora eu sei que tem muita gente pensando, putz, eu quero de verdade, quero mudar minha visão na assistência, mas com esse custo não dá para mim. Então, o que eu vou fazer agora só é possível porque nessa caminhada a gente tem parceiros que compraram a briga junto com a gente. São professores, sócios, investidores da nossa ideia e por isso eu vou abrir uma oportunidade para você que me ouviu falar até agora, uma oportunidade de você falar, acho que desse jeito dá para mim. Por isso, só por um breve período, você poderá participar desse programa investindo 12 parcelas de R$ 140,98 no cartão de crédito. Sendo que você lá no sistema pode usar mais de um cartão no ato da inscrição, enfim, ou boleto à vista. Mas, gente, não terminou ainda. Se tem uma coisa que eu respeito mais do que o seu tempo, é sem dúvida o seu dinheiro. E por isso, se em 15 dias você entender que que esse curso não te ajuda de forma nenhuma, o conteúdo do curso não agrega nada no seu dia a dia, que não vai fazer diferença nenhuma você saber o que está lá, você escreve por e-mail contato@fisiointensiva.com.br e a gente devolve todo o custo do programa sem perguntar nada e o nome disso é risco zero. Porque não é sobre ter números de alunos inscritos, e sim, de alguma forma, ajudar a fisioterapia e os fisioterapeutas com chaves para mudar e melhorar a nossa história. É sobre fazer história, é sobre propósito, é sobre legado. Eu quero que todos aqui, nossos alunos, saibam o que é ser toda a potência que eles podem ser. É isso. Faz sentido? Então, se o que eu falei aqui, alguma coisa aqui faz sentido, clica no botão abaixo desse vídeo e faça o seu cadastro, a sua inscrição. Mas faz ela antes que alguma outra ideia passe pela sua cabeça e tente te convencer que você não merece ser a melhor versão que é possível. Antes que o fato de você achar que a sua realidade não tem a menor chance de mudar, venha na sua cabeça. Agora, existem 3 ações esperadas e você com certeza vai escolher uma delas. Primeiro e mais preocupante, na minha visão. Você pode ignorar tudo isso que eu falei até aqui, continuar seguindo sua rotina, como você sempre fez, por talvez achar que se atualizar não vai fazer nada melhorar. Não vai melhorar nada na sua vida, nos seus resultados. E aí talvez realmente estar nessa comunidade não é para você. Porque do lado de cá, nós temos pessoas inconformadas e que nadam com força na direção do sucesso. E eles já entenderam que precisam ter ferramentas muito certeiras para isso. Se esse for seu caminho, ninguém aqui vai te julgar, mas certamente você irá se arrepender de não ter começado hoje. Isso eu tenho certeza. O segundo caminho, que com certeza alguns vão tomar, é o caminho que me deixa assim mais aflita, que é o caminho daqueles que irão procurar fazer sozinho. São aqueles que dirão, poxa, muito sensacional esse curso, eu entendi tudo, concordo com você, mas é só eu me organizar. Eu também chego lá, a informação tá aí, de graça, no Facebook, no YouTube. Na Fisiointensiva mesmo, tem ao vivo de graça direto. Vou acompanhar, vou chegar lá também, eu consigo. A Camila mesmo falou que todos que se esforçarem vão chegar lá. Pois é, eu disse mesmo. Mas se lembre que eu falei também de tempo.
Mas o que me deixa aflita mesmo é porque certamente nessa caminhada, essas pessoas que escolherem por esse caminho, elas vão cometer os mesmos erros que nós cometemos. E quem errou feio um dia sabe, erro dói, erro tem custo muito alto, psicológico principalmente. E por isso eu digo que fico tão aflita com quem decide por seguir só. O terceiro caminho é o caminho do guerreiro, da guerreira. Eu não quero dizer que o caminho anterior, de quem vai só, não é um caminho de um guerreiro também. Mas nesse terceiro caminho, eu tenho um perfil de profissional que certamente vai ter que abrir mão de algo na vida, né, para investir essa grana aqui. Não vai ser fácil. É um fisioterapeuta, é uma fisioterapeuta que irá dedicar horas em frente ao computador, ao tablet, ao celular, até sentir a cabeça ferver. Eu não estou dizendo que esse programa vai ser fácil, gente, isso eu preciso falar, muito importante. Eu estou dizendo que ele acelera o seu aprendizado, te falando que muda o jogo. Eu estou te falando que você terá flexibilidade de assistir quando e onde quiser, quantas vezes precisar, com um grupo para conversar, um tutor para responder sua dúvida na plataforma. Eu estou falando de acompanhado, mas eu não estou falando de ser fácil. Por isso, você que escolher esse caminho terá que se dedicar. Mas, ao final de cada aula, eu te prometo um novo insight. Te prometo. Te prometo uma nova forma de fazer que você poderá aplicar no dia seguinte. E sabe o mais louco? Esse profissional ele já entendeu que não tem risco entrar nesse programa porque ele ainda tem 15 dias para pedir o dinheiro de volta. Olha, gente, falar tudo isso até aqui foi tão desafiador para mim, porque durante toda essa Senaf, eu senti nas costas a responsabilidade de tudo que precisava falar para você. Eu espero que tenha acendido uma nova luz de novos dias que virão para todos nós após essa pandemia. E eu desejo que você escolha estar conosco, porque realmente cada um de vocês importa para mim. Importa para a fisiointensiva, porque o meu compromisso é com a fisioterapia que quero levar ao ponto mais distante do Brasil. E cada um de nós formamos a fisioterapia. Somos nós, cada um de nós. Eu, você, os professores. E por isso, todos importam para mim e para os professores desta 5ª edição da Senaf. Então, gente, gratidão por vocês que estiveram aqui conosco. Torço para que você continue, para que você não pare. Eu te convido para continuar agora do lado de cá no programa de aperfeiçoamento. Então, botão abaixo, faça sua inscrição no botão e te vejo lá.